Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa sexta-feira, dia 10 de janeiro. E é claro, Boa Noite Gigante agitado, movimentado, de muitas informações e muitas novidades a vocês. Vamos falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora há pouco, pela parte da tarde de hoje, o Vasco da Gama entrou em campo e muito sofrido, muito suor, um pouquinho talvez até de indisciplina, e a gente vai falar sobre isso. O Vasco consegue avançar para a segunda fase, né, da Copa do Brasil, da Copa São Paulo, perdão, de futebol júnior. A gente vai falar sobre isso. A Copa do Brasil ainda assola o meu pensamento. Vamos trazer também algumas outras novidades, algumas outras informações sobre o mercado da bola, sobre negociações, sobre Wanderson, um assunto aí bastante comentado na nossa colina histórica. Temos muitas novidades a você aí, torcedor vascaíno. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, sendo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo, sendo sempre pela parte da noite. Eu conto muito com a presença, é claro, e o apoio de todos vocês. Caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva no nosso canal e ajude o nosso crescimento. Além disso, também eu venho te pedir agora para seguir o nosso trabalho em todas as outras redes sociais. Todas essas estão aparecendo agora aí na imagem a vocês. Então se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e também nos siga em todas as outras redes. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês falando sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque agora há pouco o Vasco sofre, mas consegue a sua classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha. O Vasco hoje enfrentou a equipe do Nacional de São Paulo. Lembrando que o Vasco havia empatado na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra a equipe do 15 de Piracicaba. Havia também empatado na segunda partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Canaã Esporte Clube. E agora, o Vasco enfrentando a equipe do Nacional, apenas uma vitória o colocaria na segunda fase da Copa São Paulo sem nenhum tipo de sofrimento. Mas assim como foram os 2 primeiros jogos, foi também no terceiro. O Vasco não conseguiu garantir a vitória, os 3 pontos. Chegou a abrir o placar aos 42 minutos da primeira etapa, em um contra-ataque veloz. O Juninho, jogador do Vasco da Gama, disparou pela ponta esquerda, foi derrubado pelo goleiro do Nacional, Ryan, e na cobrança de pênalti o Ramon fez um lindo gol deslocando o goleiro e abrindo o placar. O Nacional ele precisava também da vitória, jogava em casa, São Paulo, e partiu para cima, né? Tinha que vencer, tinha que buscar o resultado. O Vasco suportou a pressão dos minutos iniciais, entretanto, aos 20 minutos da segunda etapa, Paulo Vitor, jogador do Nacional, recebeu fora da área, clareou para a perna direita, soltou uma bomba e acabou vencendo o bom goleiro Felipe Gabriel. O empate deu, é claro, um ânimo. O Nacional até o último minuto tentava a vitória, entretanto acabou não conseguindo ainda bem marcar o segundo gol. O Vasco garantiu o empate e a classificação para a segunda fase apertadíssima para a Copa São Paulo, da Copa São Paulo, perdão, de Futebol Júnior. O adversário, né, do Vasco da Gama ainda não está confirmado, mas o Vasco pelo menos garantiu vaga nessa segunda fase. Com relação a esse elenco do Vasco, temos alguns atletas sim a ficar ligado, a ficar de olho. Hoje o Vasco entrou em campo com o time titular formado por Felipe Gabriel, Breno Vareza, Wannisson, Bruno André, João Gabriel, Igor Toledo, Helder, Lucas Zucarello, Ramon Rick, Juninho e Léo Jacó. Pouquíssimos jogadores aqui são conhecidos, né, por parte da torcida. Dentre eles, eu acho que apenas o Lucas Zucarello e o Felipe Gabriel, além também do atacante Léo Jacó. O resto é um mistão de jogadores do Sub-20 que não foram utilizados, do Sub-17, porque a grande parte realmente do Sub-20 do Vasco da Gama está integrando, né, esse elenco alternativo que vai estrear até amanhã no Campeonato Carioca contra a equipe do Nova Iguaçu. Talvez o Vasco avançando de fase na Copa São Paulo, até o próximo dia 23, que é quando o Vasco estreia o seu time profissional, o seu time principal no Campeonato Carioca, se o Vasco conseguir resistir na Copinha,
alguns jogadores que hoje estão no Rio participando dessas primeiras partidas do Carioca e têm idade sub-20 possam voltar para ajudar o Vasco da Gama a conquistar esse título, né, da Copa São Paulo, porque tem muitos nomes aí que estão inscritos na Copinha, entretanto não estão podendo participar porque o Vasco conta com alguns jogadores no Carioca. Inclusive, falando sobre o Lucas Zucarello, né, ontem a gente teve informação muito legal sobre esse jogador que hoje foi um dos grandes e talvez únicos destaques aí do Vasco nessa partida contra o Nacional, que foi a renovação contratual. Ontem, o Vasco da Gama anunciou que renovou o contrato de Lucas Zucarello até o final de 2028. O Lucas que chegou ao Vasco em 22, após um destaque, né, no Esporte Clube do Recife. O Vasco o tira da base do clube pernambucano e traz aqui ao Rio de Janeiro. E como é claro, ele continua se destacando também na base, o Vasco resolveu renovar o seu contrato até 28. Então, uma grande joia aí da nossa base cruzmaltina, que tem aí a sua permanência, garantida, pelo menos pelos próximos 4 anos, a não ser que alguém venha e o arranque daqui com uma proposta financeira vantajosa. Certo é, Lucas é um dos grandes destaques aí da nossa base. Prosseguindo aqui com o vídeo, tenho a trazer, é claro, novidades, informações aqui a vocês. A primeira é sobre a questão do CT Moacir Barbosa. A gente já vem comentando com vocês há algum tempinho, né, que o Vasco ele vem buscando uma ampliação do CT, uma melhora do CT Moacir Barbosa. Hoje, até mesmo o Verratti postou uma foto ao lado do goleiro Léo Jardim após o treino numa banheira de gelo, algo que a gente nunca viu no CT e agora está tendo, tá aparecendo aí na imagem a vocês, né? O Vasco vem realizando esse tipo de tratamento já há algum tempinho, mas agora essa estrutura também está tendo no CT Moacir Barbosa. É o Vasco do jeito que pode, do jeito que tem, tentando dar aos atletas as melhores condições de trabalho. O próprio Fábio Carilli, ele fala numa entrevista coletiva a questão também do CT Moacir Barbosa. Ele é questionado sobre a necessidade de uma melhora no CT. Ele fala que, é claro, o Vasco precisa melhorar, mas que diante daquilo que tem, o Vasco nada falta em comparação com os outros clubes. E a gente aqui, nesse Fala Gigante, ou aliás, nesse Boa Noite Gigante, traz até a vocês as palavras do técnico Fábio Carilli sobre a atual estrutura do CT Moacir Barbosa. Obrigado. A diretoria está pensando muito nisso, mas posso dizer que é um CT muito funcional, né, que dá para trabalhar tranquilamente, dá para fazer tudo que é necessário para que os jogadores possam ir para campo e fazer o melhor no dia dos jogos, né? Funcional, profissionais de altíssima qualidade, né? Muito satisfeito com o que eu encontrei ali para a gente poder realizar um bom trabalho. Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Realmente, Fábio Carilli deixando muito bem claro, volto a repetir, que hoje o que o CT Moacir Barbosa entrega nada falta. Entretanto, o Vasco quer melhorar. E hoje, o All Sport trouxe uma matéria muito interessante, exatamente sobre a questão do CT, trazendo novidades. A matéria até diz nada de puxadinho, tá? Uau, hoje, uma baita apuração, realmente conseguiu confirmar que a ideia do Vasco é ter uma estrutura de alvenaria. O que isso significa? Estrutura feita, idealizada, planejada, montada do zero. Nada de container, meu amigo. A ideia é ter um grande CT Moacir Barbosa. O Vasco ele vai destinar entre 25 a 30 milhões de reais para ampliar o CT Moacir Barbosa. A ideia é executar o investimento sim de uma só vez, com a obra tendo, é claro, etapas. Estima-se que vai levar de 1 ano a 1 ano e meio de tempo para concluir toda a obra de ampliação do nosso CT Moacir Barbosa. Esse projeto será sim feito no terreno que ainda não foi explorado no CT. Eu estive no CT nessa última segunda-feira e pude com mais detalhes entender o que o Vasco quer para esse projeto. A gente entra no CT Moacir Barbosa e dá praticamente de cara com a entrada ali dos principais containers, e a ideia é que pro lado esquerdo o Vasco amplie esse terreno com a ampliação do CT Moacir Barbosa. É uma região de mato que vai precisar começar do zero, ou seja, é um terreno que vai precisar tirar todo aquele matagal que tem ali, aplanar, aterrar, fazer um piso, um terreno realmente sólido, e tudo isso dá trabalho e leva tempo. A informação é que a primeira etapa vai ser a construção de uma área molhada. A área molhada é exatamente isso que a gente viu hoje com o Verratti e Léo Jardim, né?
uma construção de banheiras, de hidromassagem, de piscina, novos equipamentos de fisiologia também vão ser adquiridos para essa tal área molhada. Em seguida, após essa primeira etapa, novos campos serão construídos. A ideia da diretoria é integrar também a categoria de base no centro de treinamento Moacir Barbosa, é algo que realmente o Vasco da Gama ele quer fazer. E até mesmo ontem, o Pedrinho ele foi questionado sobre a situação do CT Moacir Barbosa. E ele também falou sobre isso. Falou sobre a questão de ter uma estrutura abaixo acaba afastando também de novos reforços chegarem à nossa colina histórica. Parte de todo o processo também para você atrair e contratar jogadores, né? Porque os jogadores se falam, obviamente. Alguns jogadores optam por, de repente, clubes que pagam até um pouco menos, mas que têm uma estrutura melhor. Então, quando eu chego, obviamente, quase no meio do ano passado, e tenho a entrada, obviamente, direta ali dentro do centro de treinamento e vejo que nada foi feito do que foi prometido, do que estava em contrato, num valor específico de investimento, obviamente me assustou muito, mas eu tinha que arcar com outras prioridades. Muitos jogadores com valores atrasados de luva, enfim, transferências também, eu tive que fazer algumas para não sofrer o transfer ban. Então a prioridade obviamente não foi o CT. Com isso a gente conseguiu fechar o ano do jeito que eu queria, em dia, sem qualquer tipo de adiantamento da receita de 2025, com alguns processos de mecanismo jurídico para que a gente tivesse um respiro financeiro. Dentre eles foi a medida cautelar antecedente, que a gente conseguiu prorrogar um pouquinho mais, e aí a gente tem um fluxo de caixa mais tranquilo para a gente separar um valor que não é gigantesco, mas é para dar no mínimo um suporte adequado de estrutura ali dentro do centro de treinamento, que é uma coisa que me incomoda por diversos aspectos. Primeiro, porque eu acho que o Vasco merece uma coisa muito maior. Segundo, porque estava em contrato e não foi cumprido. E foi passado para fora uma coisa que as pessoas tentam jogar, obviamente, debaixo do tapete, né? Muitas vezes. Como, não, já passou, agora contigo daqui para frente. Não já passou não. Esse problema é causado por isso. E a gente tem que trazer à mesa, porque muitas pessoas se aproveitam disso para fazer política dentro do Vasco. E isso cansa. Então, assim, eu vou ser sempre transparente, vou ser sempre verdadeiro e vou falar a verdade para todo mundo. Não vou ficar criando história. Então, agora a gente conseguiu dar um respiro. A gente tem que ser assertivo, porque o dinheiro é curto. E mais com a recuperação de alguns atletas, que teoricamente faz parte até da minha contratação. Porque se você me perguntar como não foi pago praticamente nada, vocês viram isso que foi publicado essa semana, eu estou pagando a todos esses atletas. Então, teoricamente, eu estou contratando esses atletas que já tinham sido contratados. Então, é todo um malabarismo financeiro para a gente botar o clube, tentar equilibrar financeiramente para alguns anos mais para frente colher os frutos necessários. Pedrinho, você falou... Torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Realmente o Vasco tem uma grande expectativa para essa obra no nosso CT. E falando em CT, falando em treino, quem o Vasco tinha uma grande expectativa para retornar aos treinos já durante essa semana, né, quando o elenco principal se representou, era o Adson. Havia uma grande expectativa que Adson pudesse estar à disposição já para o técnico Fábio Carille esse jogo de estreia do Campeonato Carioca no próximo dia 23 contra a equipe do Bangu. Entretanto, isso pelo menos nesse momento não irá acontecer. Informações é que nesse momento o Adson ainda não está à disposição e ainda vai demorar um tempinho para ele estar pronto para retornar aos gramados. O Adson, que passou por uma cirurgia no início de setembro do ano passado para prender uma placa de fixação, com o objetivo nessa cirurgia de corrigir uma fratura na tíbia da perna direita. Ele, durante a cirurgia, essa placa que foi colocada vem incomodando. Ele vem sentindo essa placa raspar na perna direita dele à medida que realiza determinados movimentos. Isso vem gerando um grande incômodo no Adson. Então, automaticamente, isso está interrompendo o seu breve retorno aos gramados. A informação é que ele dará início à transição para o campo. Essa etapa que houve de recuperação serviu para que o jogador visse esse incômodo. E agora o Vasco, nesse momento,
tem duas opções na mesa. Ou o Adson vai iniciar a transição para campo, ou o Vasco vai para uma outra etapa com o Adson, que é, novamente, entrar numa mesa de cirurgia para dessa vez fazer o quê? O procedimento de retirada da placa. É uma placa que está ali, que foi colocada para a melhora, para a recuperação dessa fratura que havia na perna direita do Adson, na região da tíbia. Entretanto, meu amigo, se há um incômodo nessa placa, o osso automaticamente já calcificou durante esse tempo. Se ainda há um incômodo, o Vasco poderá ter que tirar essa placa, e automaticamente é mais um tempo de recuperação, pois a perna do Adson será aberta, a placa será retirada, vai mexer ali com uma estrutura óssea, tudo isso pode levar ainda mais tempo para um retorno aos gramados. Mas hoje, aí realmente, né, essas duas etapas, essas duas opções. Informações é que o departamento médico aguarda apenas a conclusão da adaptação tecidual da própria perna do Adson para entender se esse incômodo ele vem acontecendo porque a cirurgia ainda aconteceu há pouco tempo ou se é um incômodo que ainda vai durar e automaticamente só será cessado após a retirada da placa. Antes que você fale, Lucas, então o departamento médico do Vasco errou. Não, esse incômodo não é algo que nunca acontece, muito pelo contrário, é algo que normalmente acontece em pacientes que são submetidos a essa cirurgia do Adson. Por esse motivo, então assim, ainda que seja necessário retirar a placa, né, da perna direita do Adson, essa situação não causa tanta preocupação dentro do departamento médico do Vasco da Gama, porque isso é algo normal. A expectativa é que o Adson retorne aos gramados, só para te antecipar, no final de fevereiro, início de março. Então o Adson deve estar realmente 100% para o Vasco da Gama apenas no início do Campeonato Brasileiro. Não à toa, hoje a diretoria cruzmaltina está mais do que nunca aí no mercado à procura de pontas, né? É um grande desespero, uma grande prioridade da diretoria cruzmaltina ir ao mercado e procurar extremos, pontas para contratar. Show? Deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários. É o nosso Vasco tentando a situação do Wanderson, né? A gente teve aí recente a informação, o jornalista Vene Casagrande trouxe a notícia que Vasco e Inter até realmente chegaram a se acertar com relação ao empréstimo de 1 ano, como a gente trouxe a vocês na parte da tarde, realmente havia um acordo, o Vasco teria o Wanderson por empréstimo, como o contrato do Wanderson vai apenas até o final do ano, ele ficaria livre no mercado e o Vasco já estaria ali tendo um acordo para que ele permanecesse após o término do contrato com o Inter. Então seria um empréstimo praticamente com a permanência. O Vasco se acertou com o Clube Gaúcho, mas não se acertou com o jogador. O Vasco não chegou a um denominador comum com os representantes do atacante para que o negócio fosse sacramentado. Então, nesse momento, não há nada certo. O Vasco segue ativo no mercado à procura desse ponto. Show? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo dessa sexta. Já, amanhã, às 7 horas em ponto, estamos aqui com nossa Acorda Vascão. E, é claro, contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!